Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje o nosso tema é o Espírito Santo no ato da conversão. E eu queria que você tivesse em mãos a sua Bíblia, pois vamos ler algumas passagens durante esse estudo e é importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente. Deus eterno, nós te pedimos que tu estejas conosco nesse estudo, nos orientando. Nós te pedimos que tu também nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para ler comigo dois trechos, duas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. A primeira delas se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 14. Lá nós encontramos o seguinte: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Isso é Jesus falando sobre o Espírito Santo de Deus que haveria de vir sobre os crentes. Há outro trecho, outra passagem que nós leremos, eu convido você para me acompanhar. Ela se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 8. São 2 versos apenas. No Romanos, capítulo 8, aliás, são 4 versos. Vamos ler o verso 1, 2 e o 26 e o 27. Começando, então, Romanos 8, no verso 1, nós lemos o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Versos 1 e 2. E lá no verso 26 e 27, nós complementamos o seguinte: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. São 2 textos básicos que fazem base, para a nossa reflexão de hoje. A Bíblia descreve o Espírito Santo como muito ativo na salvação das pessoas. Na verdade, o Espírito Santo é indispensável na salvação de qualquer ser humano. Em termos de salvação, o envolvimento do Espírito Santo pode ser dividido em 3 grupos de ações, como você pode ver aí no quadro que nós estamos apresentando. São ações que ocorrem antes da conversão, durante a conversão e depois da conversão. Iniciando, então, pelas ações do Espírito Santo antes da conversão. Antes de alguém colocar a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo está envolvido em mobilizar a pessoa em direção a uma resposta. Um aspecto dessa mobilização que leva a pessoa a convencer a pessoa é exatamente isso. O Espírito Santo faz com que a pessoa reflita e pense nos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Então tem um movimento de mobilização do Espírito Santo em convencer a pessoa a abrir mão, a reconhecer os seus pecados e colocar todos eles aos pés de Jesus. Da maneira mais simples, podemos dizer que o Espírito Santo fala aos indivíduos através da pregação do Evangelho. Paulo escreve lá em primeira carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra,
mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, o primeiro ponto que nós vemos, o Espírito Santo, antes da conversão, ele começa a mobilizar a pessoa. O segundo grupo de ações que o Espírito Santo faz aí durante a conversão, quando a pessoa vem ao mundo, nós aprendemos pela palavra de Deus que ela nasce, cresce, mas ela se mantém naturalmente afastada de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o ser humano, na sua forma natural, ele se encontra afastado de Deus. Para reverter este afastamento, a pessoa então precisa ser salva. E aí, muitas vezes, a pessoa que não conhece o Evangelho pergunta, mas salva, eu preciso ser salva de quê? Salva de permanecer afastada de Deus. E a regeneração da pessoa, o novo nascimento da pessoa, é o ato inicial da salvação, em que Deus faz daquela pessoa uma nova criatura. Aqui a regeneração, o novo nascimento, é o nascimento espiritual. Não é que a pessoa morre e vai novamente ressuscitar por conta da salvação. Ela continua viva como ser humano, mas a sua natureza espiritual é regenerada pela presença do Espírito Santo no processo de salvação. Então, aquela pessoa afastada e perdida, que vive longe de Deus, perdida porque está longe de Deus, ela recebe o perdão dos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo, aí dom com o D maiúsculo de dom, como a pessoa do Espírito Santo, passa então a viver dentro da própria pessoa, como nós estudamos em estudos passados, onde nós vimos que o Espírito Santo habita na pessoa que aceita Jesus como Salvador. Então, esse ato de salvação leva a pessoa a passar, a se aproximar de Deus e a se harmonizar com Deus. Essa nova realidade promovida pelo Espírito Santo, nós encontramos um dos versos talvez mais importantes que nos leva a isso, está lá no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versos 5 e 6. E lá nós lemos o seguinte, no verso 5, lemos que ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E no verso 6, seguindo, que ele derramou o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E também lá em Atos, no livro de Atos, nós lemos mais uma passagem que nós até estudamos em estudos anteriores, Atos capítulo 2, no verso 38, nós lemos o seguinte, Pedro falando no dia de Pentecostes, a multidão falando sobre a salvação. Então ele no final do discurso dele, da pregação que ele faz, ele completa dizendo assim, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós temos aqui algumas passagens principais que nos ajudam a conectar a ação do Espírito Santo na conversão. Então, aqui, o dom do Espírito Santo está condicionado, nós vimos, ao arrependimento da pessoa em relação aos seus pecados cometidos. Quando a pessoa, então, se converte, ela é batizada, ela recebe a presença do Espírito Santo e isso nós entendemos que é um evento único, a salvação e o recebimento do Espírito Santo que passa a habitar na pessoa. O terceiro grupo de ações que nós identificamos do Espírito Santo ocorrem após a conversão. E aí, uma pergunta, qual é o papel do Espírito Santo após a conversão? Nessa fase ou nessa parte do ministério do Espírito Santo, nós vamos encontrar ações, várias ações de preenchimento, de capacitação, de empoderamento, de orientação do crente. Enquanto o batismo do Espírito Santo, que é a salvação, que é o recebimento do Espírito Santo, ocorre uma vez como parte do processo da conversão, o preenchimento do Espírito pode acontecer várias vezes após a conversão. Lá em Efésios 5,19, nós encontramos uma metáfora poderosa utilizada pelo apóstolo Paulo, que ele utiliza para instruir os crentes com os quais ele estava conversando naquela época, falando sobre o preenchimento do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, e não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher
pelo Espírito Santo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o crente que aceita Jesus como Salvador e recebe a presença do Espírito Santo, ele precisa permitir, ele precisa entregar a sua vontade a Deus, sua vontade, para que o Espírito Santo guie a vida dele. Então, o crente, quando ele faz isso, ele passa a ser controlado pelo Espírito. Então, o apóstolo Paulo fez essa comparação, ao invés de ser controlado pelo vinho, ou controlado pelas coisas externas, ou controlado pela minha própria vontade, eu passo a ser guiado, controlado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma característica muito importante do processo de salvação. Por isso que a gente diz que é importante aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Senhor porque Ele que vai, através do seu Santo Espírito, nos orientar e nos guiar ao longo da nossa vida. Ser preenchido pelo Espírito Santo leva, uma outra coisa interessante, leva o crente a ter poder espiritual. Então, ligado a essa questão de ser preenchido pelo Espírito Santo em termos de vontade, como nós dissemos, está a possibilidade de receber poder. Esse poder tem a ver com ser capacitado pelo Espírito Santo para o viver diário e para o serviço cristão. Não é um poder para você ficar mais poderoso em relação às outras pessoas e poder querer dominar as outras pessoas com seu poder. Não é. É um poder para o serviço, um poder para você superar as adversidades, as dificuldades e no final das contas, que aquilo tudo se soma para que você possa exercitar e viver a sua vida cristã. Por esse poder, então, é possível aos cristãos viverem uma vida obediente a Deus, próxima a Deus. Então, muitas vezes, o que nos leva na prática a vivermos uma vida correta não é a nossa virtude, porque agora eu sou bom e eu vou me esforçar pelos meus próprios meios, eu serei cada vez mais uma pessoa boa. Não é pelos seus méritos, é pela presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele passa a tomar conta da sua vontade, ele vai levá-lo, vai guiá-lo e vai permitir com que você se aproxime mais e mais de Deus. No próximo quadro, nós vemos 3 mecanismos importantes que o Espírito Santo utiliza para nos mover. Isso porque o Espírito Santo não é uma coisa estática, que fica parada, Ele é uma coisa dinâmica, ele se move e ele nos move, ele nos mobiliza. E nós vemos aqui 3 aspectos dessa mobilização. O primeiro dele é que o Espírito Santo ilumina as Escrituras para nós, ilumina a nossa leitura da Bíblia, o nosso entendimento da Bíblia. Lá em 1 Coríntios 2, 12 a 14, nós vemos que o Espírito Santo ilumina as Escrituras, nos capacitando a entendê-la. E lá nós vemos no verso 13, por exemplo, se você tiver uma oportunidade de ler depois, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, 13 e 14, no verso 13 nós vemos que Paulo afirma que o Espírito deu aos apóstolos a palavra, e não que a palavra tenha vindo da própria cabeça deles. Eles foram iluminados, foram inspirados, foram direcionados pelo Espírito para trazer a palavra através da influência do Espírito. Em seguida, ele vai descrever que o Espírito permite que as pessoas espirituais, aquelas que são convertidas, que aceitaram Jesus como Salvador, elas possam compreender o que está escrito na Palavra de Deus. E explica, por outro lado, que aqueles que são os descrentes, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, que estão longe, eles têm dificuldade de entender a palavra, eles têm dificuldade porque eles não têm o Espírito Santo junto com eles para iluminá-los, para mostrar a eles as verdades que ali estão contidas. Então, o papel do Espírito Santo como iluminador nos permite compreender e experimentar e aplicar a palavra de Deus de forma prática na nossa vida. O próximo mecanismo, o segundo mecanismo que o Espírito Santo usa para nos mover, é que o Espírito Santo nos convence de certas coisas e nos leva a mudar. Quando o Espírito Santo ilumina as Escrituras para nós, ele nos mostra onde nós estamos errados. E ele vai nos convencer a corrigir aquilo, vai nos convencer a mudar e, dependendo da situação em que nós estivermos vivendo, ele vai nos levar ao arrependimento.
Arrependimento aqui tem um sentido bíblico de mudar de direção. Ele vai fazer com que a gente mude de direção daquele caminho errado que a gente estava seguindo. Então, muitas vezes até uma mudança radical do homem interior, levando essa pessoa a se afastar do pecado e se aproximar de Deus e buscar a presença de Deus. Lá em João 16:8, nós temos uma palavra que Jesus disse sobre o ministério do Espírito Santo, palavra essa dizendo, inicialmente aos não crentes. Lá nós encontramos o seguinte texto, Jesus dizendo: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Embora esse texto tenha sido essencialmente dirigido a descrentes, ele também serve, ele se aplica também, é uma verdade que também se aplica aos crentes. O Espírito Santo nos mostra o que fazemos de errado através da sua palavra, através da leitura da palavra que nós fazemos, para que possamos nos arrepender, mudar de direção e passar a fazer o que é certo. O terceiro e último mecanismo que eu destaco aqui nessa sequência é que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. Então, não só apenas o Espírito Santo ilumina a palavra de Deus, que foi a primeira coisa que nós vimos, a segunda coisa, ele nos convence dos nossos erros, e a terceira coisa, ele intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós vivemos situações tão difíceis, crises às vezes tão fortes, que nós nem sabemos orar, nem sabemos o que pedir. Às vezes estamos imersos numa confusão de contradições e de adversidades e às vezes até de tragédias que nos deixam tão confusos que a gente não sabe orar, não sabe o que pedir ao Senhor. Neste momento, se nós estivermos em sintonia com a presença de Deus, com a realidade de Deus na nossa vida, o Espírito Santo vai interferir, ele vai interceder, vai levar aquela nossa súplica que nem mesmo nós estamos sabendo verbalizar, ele vai levar aquilo, vai interceder por nós junto ao Pai. Então o Espírito Santo vem e nos ajuda nessa intercessão, e a palavra diz com gemidos inexprimíveis. Talvez sejam gemidos que nós, verbalizações, se é que nós podemos dizer assim, que nós nem iremos entender, mas é um mistério, é uma linguagem que o Espírito Santo vai utilizar para levar até a presença de Deus as nossas questões, as nossas dificuldades, para que nós possamos superar aquilo que nós estamos vivendo. E é um grande consolo para nós. Sabemos que o Espírito Santo é um amigo, ele pode interceder por nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. No próximo quadro, nós temos uma pergunta que faz parte do mundo evangélico, que tem trazido muitas discussões. O crente recebe o Espírito Santo na conversão ou recebe mais tarde? Essa, sem dúvida, é uma questão que tem trazido muitas controvérsias dentro do meio evangélico. E para discernir essa questão, é importante nós entendermos, definirmos o que é conversão, de que nós estamos falando. Lá em Romanos 8:1, que nós lemos no início da nossa reflexão de hoje, do nosso estudo de hoje, nós encontramos que quando o crente aceita Jesus como Salvador, não há condenação para essa pessoa, não há condenação para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então, o ato de aceitar essa salvação é chamada de conversão. A Bíblia nos ensina também que a conversão se dá através do Espírito Santo. Isso ocorre quando, pela fé, a pessoa reconhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, aceitando o sacrifício que Jesus fez na cruz. A decisão da pessoa se converter é dela, é uma decisão pessoal, é algo voluntário e consciente, que somente a ação do Espírito Santo permitirá. Ela pode ter voluntariamente decidido, mas apenas a presença do Espírito Santo é que vai permitir que ela efetivamente seja transformada. A conversão, portanto, é um momento especial em que a pessoa recebe a presença do Espírito Santo com ela, junto dela, dentro dela. Quem defende esses dois momentos, que
a conversão é um momento e o recebimento do Espírito Santo é outro momento, argumenta que isso ocorria no início do cristianismo. E, segundo eles, seria legítimo que isso também ocorresse nos tempos atuais. Realmente, nós encontramos registros lá no Novo Testamento em que conversões ocorreram em momentos separados do batismo do Espírito Santo, da descida, da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Esses casos, entretanto, em número de 4, foram manifestações especiais do Espírito Santo, feitas com propósitos específicos. Como tal, nós não podemos adotar isso como um padrão. Aliás, é muito importante nós observarmos isso. Alguns eventos na experiência bíblica, no relato bíblico, são eventos especiais, são eventos únicos e não devem ser simplesmente transformados em padrão porque achamos que eles vão se repetir, porque eles nem sempre vão se repetir, nem sempre deverão ser considerados como padrão. E esse é um caso deles. Em Romanos 8, como nós lemos, Paulo aborda a questão do ministério do Espírito Santo na salvação. Quando ele diz que a pessoa não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele desenvolve dizendo que isso se dá pela presença do Espírito Santo. Lá em Romanos 12, lá adiante, ele vai tratar de um outro assunto, que é a questão dos dons espirituais. Neste segundo caso, o contexto não é mais da conversão, mas sim do serviço cristão, da capacitação para o serviço cristão. Os dons espirituais vão ser utilizados nessa capacitação, no serviço cristão. Esse fato, então, nos leva a concluir que o assunto dos dons do Espírito Santo não está associado à salvação, mas sim é algo associado à vida cristã. É uma coisa que vai estar associada ao serviço, alguma coisa que esse sim vem depois. O momento da conversão e o chamado batismo do Espírito Santo, então nós concluímos que ocorrem num único evento. Converter-se, portanto, é aceitar Jesus como Salvador e também ser batizado no Espírito Santo. Além dessa questão de um ou dois momentos que nós comentamos agora, será que ocorre a conversão de uma maneira visível? Será que é necessário, é obrigatório que tenha alguma manifestação visível deste momento de conversão? Por exemplo, alguns irmãos nossos de outra linha doutrinária, linha mais pentecostal, eles entendem que precisa haver uma manifestação com os dons do Espírito Santo, como falar em línguas e outros tipos de manifestação. E nós, como batistas tradicionais, nós entendemos que isso não é necessário. O assunto do Espírito Santo é muito interessante, dos dons do Espírito Santo, e nós teremos oportunidade em estudos futuros de abordar essa questão, lembrando que nós vamos ver que esses dons do Espírito Santo, eles terão muito mais a ver com o serviço cristão do que com o processo de salvação propriamente dito. No próximo quadro, nós abordamos aqui uma outra questão muito interessante, que é a questão do Espírito Santo como selo. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E aí vem uma pergunta: a que se refere esse ministério de selagem do Espírito Santo? E aí nós temos 3 pontos que nos ajudam a resumir essa questão do entendimento do que é essa função do Espírito Santo como selo. A que se refere o ministério da selagem do Espírito Santo? Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, nós lemos o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então aqui ele fala, o selo do Espírito Santo. Temos aqui então esses 3 pontos que nós vamos usar como forma resumida de nós abordarmos essa questão. O primeiro ponto é que, sendo um selo, o Espírito Santo prova que a salvação de um crente é genuína. Este selo pelo qual o apóstolo Paulo se refere é aquele selo de antigamente, é uma marca oficial de identificação que era colocada, por exemplo, em uma carta, em um documento,
em um contrato, alguma coisa importante. Esse selo geralmente era feito com um tipo de cera quente, que era colocado na carta, no envelope, no fechamento do documento, ou em alguma parte do documento. E aí havia a pessoa que possuía autoridade tinha um anel de sinete, como eles diziam. Então esse anel tinha um brasão, tinha um símbolo, e ele então pressionava com o anel naquela cera quente e aquilo ficava marcado, né? Então era o anel de sinete fazia aquela marcação. Se era um rei, ele marcava com seu brasão. Se era um nobre também, ou se era uma autoridade, havia um logotipo, havia um símbolo ali que caracterizava que aquela autoridade estava autenticando aquele documento. O documento, portanto, ele era oficialmente autenticado pela pessoa que era dona daquele anel de sinete. Hoje nós não usamos o anel de sinete, mas temos um mecanismo parecido, que é o reconhecimento de firma, e agora, mais modernamente, nós temos o certificado digital. Então, o anel de sinete era o certificado digital de antigamente. Então, da mesma forma que há esse processo de autenticação de documentos, o Espírito Santo é dito como o selo oficial de Deus aplicado sobre um crente para autenticá-lo na condição de salvo. Romanos, no capítulo 8, verso 9, ele diz o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele, este tal não é dele. Lá mais adiante, Romanos, mesmo capítulo, mas no verso 16, ele diz o seguinte: o próprio Espírito confirma, olha a palavra, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui a confirmação é para a própria pessoa, o Espírito Santo confirma para a pessoa que ela está salva e permite que ela tenha certeza da sua salvação, e confirma também para outras pessoas que estão observando ou que estão naquela comunidade ou no ambiente em que aquela pessoa vive. Então o Espírito Santo nos autentica autentica, nos transformando e nos tornando mais próximos de Cristo. Pois ele passa a nos dar, com essa autenticação e com a sua presença, ele passa a nos dar novos desejos, tais como orar, tais como servir, amar ao próximo, amar aos outros, né? Ler a palavra de Deus, se aproximar de Deus. E se o crente não tem esse tipo de desejo, de buscar se aproximar de Deus e ler a palavra e orar e ações dessa natureza, nós ficamos a pensar se essa pessoa realmente tem o selo do Espírito Santo, né? Porque ele talvez não tenha o selo do Espírito Santo, e se ele não tem o selo do Espírito Santo, se ele não tem a presença do Espírito Santo, ele não é salvo. Ou ele é salvo, mas o Espírito Santo está inibido, né? Ele está sem poder agir na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa convidou o Espírito Santo, mas está entristecendo o Espírito a cada momento, porque não entregou completamente a sua vontade a Deus. O segundo ponto sobre a característica do selo, o Espírito Santo como selo, é que, sendo um selo, o Espírito Santo representa a propriedade de Deus. Essa é uma segunda função que nos remete àqueles tempos antigos também, em que muitas vezes aquela autoridade utilizava o selo para dizer que certo objeto, ou certo ambiente, ou certo lugar, era um ambiente, um objeto que não podia ser tocado, não podia ser mexido, não podia ser adulterado. E nós temos um exemplo muito clássico no Evangelho, que é a selagem ocorrida no sepultamento de Jesus. Nós lemos que quando Jesus, após a sua crucificação, ele foi colocado numa tumba que era um lugar cavado na rocha, e aquele lugar foi fechado com uma pedra, e a pedra foi selada. Foi selada pelas autoridades, porque ela continha o selo da autoridade romana, porque eles tinham medo de que o corpo fosse roubado. Então, a tumba de Jesus foi selada. Então, essa é uma segunda função do selo que nós encontramos aqui. E uma das razões pelas quais sabemos que o crente não perde a sua salvação é porque ele é selado pelo Espírito Santo. Ele tem aquele selo. Então, o selo
garante que ele não pode ser adulterado, não pode ser corrompido, ele não perde a sua salvação porque ele tem a presença do Espírito Santo e tem aquele selo. Lá em Efésios 4:30, nós lemos que o crente está selado para o dia da redenção. Então, isso é uma segurança que o crente tem com a presença do Espírito Santo na sua vida. O terceiro e última característica dessa função do Espírito Santo como selo é que ele representa a autoridade. Ter um anel de sinete ou selo era sinal de autoridade, né? Somente as pessoas que detinham autoridade é que carregavam aquele selo. Da mesma forma, o selo de Deus sobre os crentes representa sua delegação de autoridade para o crente proclamar o evangelho. Pouco antes de Jesus subir aos céus, ele transferiu a autoridade para os seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, você depois poderá ler. Nesse texto, Jesus instrui aqueles que estavam junto com eles a multiplicarem os discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi uma delegação àqueles que estavam selados pela presença do Espírito Santo. No próximo quadro, nós seguimos com essa questão da salvação, vendo que quem aceita Jesus como Salvador tem a vida eterna. A salvação em Cristo pode nos dar certeza de estarmos livres da condenação eterna. E quem nos afirma isso é Paulo, lá em Romanos 8:1, que nós já lemos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que a salvação em Cristo nos pode dar certeza de estarmos livres da condenação eterna. E quem tem uma experiência de salvação em Cristo Jesus pode ter essa certeza da salvação. Mas será que ser salvo é sinônimo de ter uma vida maravilhosa, uma vida abundante e uma vida sem problemas? Será sinônimo de uma vida poderosa, plena de capacidade para o serviço cristão? Apesar da pessoa ter colocado sua vida nas mãos de Deus no momento da conversão, será que ela consegue por si só manter essa entrega por muito tempo? A despeito da presença do Espírito Santo na conversão, nem sempre ocorrerá uma vida abundante, uma vida espiritual abundante. Por quê? O crente tem a presença do Espírito Santo no momento da sua conversão, mas muitas vezes ele vai seguir a sua vida de tal forma que o Espírito Santo poderá atuar muito pouco na sua vida, né? É como se alguém, já no outro estudo nós abordamos essa imagem, né? É como alguém convida o Espírito Santo para morar na sua casa, né? Sua casa tem vários quartos, tem lá todas as dependências, mas você chega para o Espírito Santo e diz assim, você vai ficar confinado lá no quartinho dos fundos, não pode andar pela sala, não pode andar pelos quartos, não pode andar pela cozinha, você fica confinado. Então tem gente que aceita Jesus como Salvador, mas confina o Espírito Santo lá no quartinho dos fundos da sua vida, né? Então toma várias decisões erradas, só de vez em quando é que ora, só de vez em quando lê a palavra de Deus, e o Espírito Santo fica entristecido, ele fica inibido, sem poder atuar de maneira plena na vida daquela pessoa. Ou seja, o Espírito Santo esteve presente e atuante no ato da conversão daquela pessoa, mas depois ele acaba ficando inibida. E para se ter uma vida cristã efetivamente vitoriosa, é necessário termos a presença do Espírito Santo, não apenas no momento da conversão, mas ter a presença dele sempre. Lá na frente, nos próximos, alguns dos estudos que nós teremos, nós vamos abordar essa questão. E lá nos textos seguintes, nós vamos ler a expressão andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Exatamente dentro dessa ideia de ter o Espírito Santo no nosso dia a dia, caminhando junto conosco. No próximo e último quadro, quando nós chegamos na nossa conclusão, no fechamento desse estudo, vale nós observarmos que os cristãos não devem ter medo do Espírito Santo. Medo? Tem muita gente que tem medo do Espírito Santo porque não conhece o Espírito Santo. Ou o que conhece do Espírito Santo, ouviu falar do Espírito Santo, é muito limitado, baseado talvez no que ela ouviu sobre os cultos dos nossos irmãos
pentecostais, ou algumas práticas que são realizadas, e muitas vezes essa pessoa não conhece o Espírito Santo efetivamente e acaba ficando temerosa, com medo do Espírito Santo. Mas é importante nós termos essa visão, essa percepção do Espírito Santo como uma força espiritual, né? E como cristãos, nós devemos ser eternamente gratos ao Espírito Santo, a Deus e ao Espírito Santo, por ele ser o nosso ajudador permanente, porque é ele que nos ajuda, ele que nos capacita para vivermos a vida cristã. A atuação do Espírito Santo não se resume ao aspecto da salvação ou da conversão. Esse ministério do Espírito Santo abrange todas as áreas da nossa vida por todo o tempo. É ele quem nos ajuda a conhecer a vontade de Deus, a subordinar a nossa vontade a Deus. Ele é aquele que coloca as nossas questões nas mãos de Deus, intercede por nós, como nós mencionamos anteriormente. É ele quem nos instrui, ele que nos ensina, ele que nos capacita a sermos usados por Deus para os propósitos e os desafios que Deus coloca para nós. E ele deve ser respeitado, seguido e estimado. É o Espírito Santo quem nos consola e nos convence dos nossos erros e dos nossos pecados. É ele quem nos ajuda a perdoar e amar ao próximo. É ele quem intercede por nós, como nós mencionamos, junto ao Pai, com aqueles gemidos inexprimíveis. É ele que pode estar conosco sempre. E o meu desejo é que você possa ter a bênção da presença do Espírito Santo no momento da sua conversão, mas não só no momento da sua conversão. Eu desejo que a presença do Espírito Santo seja algo de forma constante e atuante em todos os momentos da sua vida. Ficamos hoje por aqui. No próximo quadro você tem ainda um panorama de todos os estudos que nós estamos desenvolvendo nesse trimestre, não só os antigos, que você pode ver lá no nosso canal do YouTube, eles ficam gravados, e também pode ver a nossa programação para os próximos domingos. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para que eles também possam vir conhecer o canal de estudos bíblicos que nós temos mantido durante um bom tempo. Ficamos por aqui, deixo então um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.